Boa tarde, de novo. Bom, Paulo diz algo extraordinário hoje. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Morrer para ele é lucro. E por que ele diz isso? Porque ele faz a vontade de Deus. Graças a Deus, tem 15 anos, a gente estava conversando com o padre, e falei, padre, tem 10 anos que eu vim aqui. 10 anos que eu vim aqui a primeira vez. 15 anos de missão. E pela graça de Deus, eu pude estar com mais de 7 milhões de pessoas presencialmente. Nos eventos, mais de 700 cidades do Brasil. E foi maravilhoso estar em tantos lugares e ver tantas pessoas sendo abençoadas. E uma coisa fica no meu coração sempre quando eu penso nisso. Quando eu morava lá no interior de Morrinhos, no interior de Goiás, em Morrinhos. Quem conhece Morrinhos aqui? Conhece? Quando eu morava lá em Morrinhos, Deus me chamou. Há mais ou menos 12, 13 anos atrás, Deus me chamou. E eu tinha duas opções. Eu tinha a opção de continuar vivendo como eu estava vivendo. Eu já tinha um bom trabalho, estava terminando uma especialização em eletricidade industrial, tinha propostas ótimas para trabalhar, ia ganhar muito bem. Já tinha um relacionamento e para mim, na minha cabeça, estava tudo definido. Vou trabalhar, vou ter minha família, vou continuar cantando, porque eu já cantava na igreja, vou continuar cantando nos grupos, na Santa Missa, vou servir a Deus e ter a minha vida aqui. E por mim, pensava eu que era aquilo que Deus tinha para mim. Pensava eu que as portas tinham sido abertas por Deus. Pensava eu que estava tudo certo. E aí Deus começa a me inspirar e começa a me chamar. Eu me lembro que eu deitado, dormindo, por várias vezes era acordado por Deus com sonhos que eram muito distantes para mim. Eu sonhava que estava cantando para uma multidão de pessoas em outros países, na Canção Nova. E quem conhece Morrinhos sabe, minha cidade tem 40 mil habitantes, é uma cidade pequena. E aqueles sonhos para mim, eu pensava, isso é da minha cabeça, isso é viagem minha. E aí o Senhor começou a me acordar, e eu sonhava, e Ele dizia, deixa tudo e vem me servir, porque eu vou te levantar, te levar a viver grandes coisas na sua vida. Eu podia ter continuado, tinha duas opções, continuar na vida que eu estava, que era uma vida boa, ou deixar tudo para servir a Deus. Olhando para mim hoje, com as coisas que Deus abençoou, as portas que Deus abriu para mim, você pode até falar para mim assim, Tony, isso foi fácil, olha a vida que você tem hoje, olha o que você conquistou hoje, só que não foi fácil. Eu me lembro que eu tomei a decisão, eu não tinha nada, eu abandonei o curso, até hoje não busquei o certificado, já estava no último mês, abandonei o curso, abandonei o trabalho, na época que eu trabalhava na CELG, de uma empresa terceirizada dentro da CELG, eu deixei a minha casa em Morrinhos, deixei todos os meus projetos, e tudo que eu tinha um dinheirinho e uma moto, eu vendi tudo, para gravar o CD e fazer 1000 cópias de CD. Por quê? Porque no meu coração queimava o desejo de fazer a vontade de Deus. Porque eu sabia, eu já tinha certeza que Deus tinha o melhor para mim. Eu sabia que Ele ia me honrar. Mas para mim eu pensava que ia ser mais rápido. E aí eu vendi tudo, eu fiquei sem moto, com uma caixa de CD gigante lá na minha casa, sem nada, sem trabalho, sem fonte de renda. E meu pai começou a implicar comigo, padre. Falou assim, esse menino ficou doido.
Minha mãe também não entendia, deixou o trabalho, deixou o curso. O que esse menino pensa da vida? A maioria dos meus familiares não me entendiam. E eu, na minha oração, Senhor, honra a minha fé. Passou um mês, passou 2 meses, 3 meses, e não foi como aquilo que eu pensava. Não tinha vendido nada, não fluía. E aí então, nas minhas orações eu falava: Deus, e aí? O Senhor falou para eu deixar tudo, e para te seguir, para fazer a sua vontade, para gravar esse CD, para gravar essas músicas. E essa música que eu cantei aqui, Poderoso Deus, ela foi feita para esse CD. O primeiro CD que eu gravei, que nenhum de vocês tem. Porque não vende. Porque não era profissional, porque era ruim. Era muito ruim. Mas era o que eu tinha. E aí o Senhor falou para mim assim: olha, você acha que deixou tudo. Você está muito apegado ainda àquilo que você abandonou. E foi um processo de quase 1 ano, até eu vir para Goiânia, e as portas se abrirem. Eu tive que abandonar muita coisa. E passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, e gente, por muitas vezes eu tive até necessidade, vontade de comer algo, de ter algo, e eu não tinha nada, porque eu acreditava numa promessa. E aí o Senhor começou a abrir portas para mim, porque eu perseverei na promessa e no propósito. E aí grandes coisas o Senhor fez, grandes coisas, e passaram-se 15 anos. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu sei que a maioria de vocês aqui estão insatisfeitos com a vida que estão levando, estão insatisfeitos com seus resultados, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área dos relacionamentos, seja na área espiritual, seja na área das amizades, mas principalmente na área dos relacionamentos. Acho que não, né? Aqui todo mundo está muito bem nos relacionamentos, né, padre? Vocês estão rindo por quê? E eu digo para você, mesmo com 15 anos de missão, eu vou ser sincero com você, eu não estou satisfeito com a minha vida. E posso falar, isso é bom, porque quem coloca essa dinâmica de renovação dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Se você estudar Paulo, que fala na leitura hoje, Paulo apóstolo, ele era um homem dinâmico, ele estava constantemente se renovando. Ele disse: é necessário se renovar, pela renovação da vossa mentalidade. E eu sei que muitos de vocês estão aqui porque foram convidados por alguém, mas esse alguém foi usado pelo Espírito Santo, porque tem algo te incomodando, sabe? Você começa a pensar na sua vida e sabe que está faltando algo, que você precisa fazer algo, que você precisa atingir algo, que você precisa curar algo, se libertar de algo. E quem faz isso dentro de você é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo nunca nos deixa parados. Ele sempre vai nos impulsionando para crescermos, para sermos melhores, para nos desenvolvermos nas nossas áreas da nossa vida. Mas existe também aquele que quer que você fique paradão, aquele que quer que você estacione, que é o diabo. E aí, posso falar? O seu humano sempre vai concordar com ele. Infelizmente nós temos uma tendência a concordar com o diabo. Conta para mim, nessa semana, quando foi que você sentiu uma preguicinha? Quando foi que você falou assim: não, deixa isso para lá, tá bom assim mesmo? O ser humano, ele tem uma capacidade muito doida de se adaptar. Sabia que tem pessoas aqui no Brasil que conseguem se adaptar em lugares que elas moram que não tem esgoto, não tem saneamento básico, e você está aqui fazendo comida e está passando o esgoto do vizinho na sua porta, na sua janela, e as pessoas se adaptam. Tem pessoas que conseguem se adaptar a viver no lixão, e elas vão se adaptando, e tem gente que fica adaptado a viver no sofrimento, fica adaptado a viver numa vida terrível, numa vida disfuncional, numa vida
terrível, ruim para você. E esse é o grande perigo. Porque quando você se adaptar, o inimigo vem, sabe o que ele faz? Ele te abraça. Porque é isso que ele quer. Ele quer que eu e você fiquemos parados, sem crescer, sem nos desenvolver, sem desenvolver as nossas áreas, os pilares da nossa vida. E aí a vida não flui. E aí a vida, além de não fluir, vai andando para trás. Mas a palavra de Deus diz assim, lá em Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas. Deus diz para mim e para você: eis que faço novas todas as coisas. Levanta a sua mão direita e diga: eu preciso de renovo. Só que tem um problema. Para viver coisas novas, tem que abandonar as coisas. Mas tem muita gente que, ao invés de superar as coisas velhas, eles querem fugir das coisas velhas. E porque tenta fugir das coisas velhas, acha que não está sendo influenciada por elas, mas vive o presente sofrendo, apegado ou acorrentado às coisas velhas. Tony, minha área de relacionamento nunca dá certo. Eu começo a namorar, parece que vai dar certo, mas depois acontece alguma coisa, não flui, parece que não vinga. E aí, se você for parar para olhar na sua área de relacionamento, você vai ver que o seu passado, você teve relacionamentos abusivos, relacionamentos com traição, relacionamentos que não deram certo, e você, ao invés de superar, fala comigo, superar, você foge. Aí fala assim: a fila andou. Não é assim que o pessoal fala? E já parte para a próxima. Amado, amada, antes de partir para o próximo, você tem que curar o que ficou para trás. Curar é superar, não é fugir. Deus quer dar a você uma vida nova, mas não tem como você viver uma vida nova antes de superar a vida que passou, antes de superar o velho. Deus quer nos levantar. O Padre cantou com vocês e vocês cantaram: eu te levantarei. É a promessa de Deus para nós. Deus quer nos levantar, mas tem muita gente, e eu sentia isso no meu coração, que Deus está te puxando para você levantar, mas você está acorrentado àquilo que te deixa no chão, àquela dor que você sofreu, aquele trauma, aquele sofrimento, aquela queda terrível que você teve e não consegue se perdoar. Na Missão Marca da Vitória, a gente atende muitas pessoas, e o que eu mais vejo são pessoas maravilhosas, pessoas de oração, pessoas com espiritualidade ativada, pessoas lindas interiormente e exteriormente, mas a vida delas não flui. Por quê? Estão escravizadas, presas, acorrentadas às situações do passado. No meu livro eu coloquei minha história de vida, a maioria de vocês conhece. Estive aqui várias vezes, já dei meu testemunho aqui. Vocês sabem, a história que eu tive com meu pai foi uma história terrível. Meu pai, por não ter aprendido a amar com o pai dele, que não aprendeu com o pai do pai dele, era um pai muito seco, pai que não me dava carinho, um pai que não me dava atenção. E sabe, quando eu me tornei pai, quando a minha filha nasceu, eu não conseguia sentir profundamente amor por ela. Eu pensava que já tinha resolvido a minha história com meu pai. Em tantos encontros de cura, de libertação, eu chorava até chorar pelo nariz. Já fez isso aqui na paróquia, né, na missa. Chora tanto que sai lágrima até pelo nariz. Quantos encontros que eu chorei, e eu pensava que estava tudo resolvido, e eu falava: eu perdoo, eu te perdoo, mas dentro de mim ainda ficou marcas. Eu me lembro que minha filha nasceu, e eu peguei ela no colo no nascimento, e passaram-se 2 anos, 3 anos, 4 anos, e eu pensava que eu sabia o que era ser pai, mas tinha uma frieza dentro de mim. Eu brincava com ela, me esforçava para estar com ela, mas não sentia lá no fundo. Sabe por quê? Eu estava bloqueado no relacionamento de pai e filho. Eu tive que passar por uma ressignificação, por um processo de cura profundo, até que um dia eu consegui pegar a minha filha no colo. Eu me lembro até hoje, eu voltei deste retiro, deste momento de cura, cheguei em casa, a minha filha pulou no meu colo, e eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. O que pais curados conseguem sentir. Meu peito queimou. Eu senti um pedaço do céu naquele momento. Um pedaço do céu. Minha filha já tinha 5 anos. Eu não tinha sentido o que era amar de verdade a minha filha. Por quê? Por causa da minha história de vida que não tinha sido curada. Eu estou contando isso para você por quê? Para você entender algo.
Teve muitas coisas que aconteceram na sua história de vida que precisam de cura. E enquanto não for curado, você não vai conseguir ter plenitude na sua vida. Deus vai continuar falando para você: eu quero te levantar, eu quero te restaurar, eu quero te dar algo novo, mas você vai estar preso no passado. Tem uma história muito linda que eu contei no livro. Eu não sei se você conhece essa história. Você sabe por que o elefante, ele no circo, é preso por uma correntinha fininha e com uma estaca que é menor que o pé dele? Sabe por quê? Quem já foi em circo, viu elefante em circo? Levanta a mão, por favor. Talvez você não tenha visto, mas ele é preso por uma corrente fina e uma estaca bem pequena, e ele não foge. Sabe por quê? O elefante, ele tem uma força de derrubar uma árvore com a sua tromba, mas o elefante de cativeiro, ele não foge com uma corrente fina e com uma estacazinha que poderia ser arrancada em milésimos de segundos por ele. E sabe por que ele não foge? Porque desde quando ele é filhote, eles prendem o elefante com aquela corrente e com aquela estaca. E quando ele é filhote, ele não consegue se desvencilhar daquela amarra. Ele tenta puxar a corrente, quebrar a corrente, não quebra, e a estaca não sai. Ele tenta no primeiro mês, segundo mês, e mais ou menos para o terceiro mês ele para de tentar. Por quê? Porque ele acredita que não pode vencer aquela prisão. Repete comigo, vai. Ele acredita que não pode vencer aquela prisão. E aí ele começa a crescer. Ele começa a desenvolver a sua força, os seus músculos. Ele fica grande. E ele fica com mais de 1 tonelada. E ele tem toda aquela força, todo aquele peso. E continua preso por aquela pequena estaca e por aquela fina corrente. Só que ele não tenta mais. Ele não tenta mais. O elefante no reino animal, é considerado como uma das melhores, sumiu a palavra agora, memórias do reino animal. E ele lembra que desde criancinha, ele acreditou que não podia vencer aquela prisão. E ele já está lá, adulto, forte, pesado, mas simplesmente ele não tenta mais se desvencilhar. Por quê? Acreditou que não consegue vencer aquela prisão. Tem muitas pessoas que estão aqui, você ora, você pede e você clama, mas no fundo, você já não acredita mais que pode vencer essa prisão, que pode ter um bom relacionamento, que pode fluir na sua vida financeira, que pode ser ouvido por Deus. Tem muitas pessoas aqui, que se for conversar sobre relacionamento, ela vai falar assim: não, o homem não presta. Quem já ouviu isso aqui? Quem já falou isso aqui? Não levanta a mão não, que vai ficar feio. Aí eu fico pensando, padre, a pessoa fala assim: homem não presta, todo homem é a mesma coisa. Eu fico pensando, é bem rodada. Experimentou muito homem para saber então. Mas vai formando essas crenças dentro de nós. E vai te impedindo de se libertar. E nós vamos nos tornando da mesma forma do que aquele elefante. Você é forte, você tem um potencial incrível dentro de você. A força do Espírito Santo está dentro de você. Você já foi capacitado para fluir em todas as áreas, mas acredita que não pode vencer a prisão. Acredita que não merece ser feliz. Acredita que não pode viver uma vida melhor do que vive. Aí voltando no início da pregação, você está inconformado, insatisfeito, quer mudar de vida, quer algo novo, mas não acredita que pode se desvencilhar da prisão. E aí vem a grande necessidade do elefante ressignificar aquilo que está o prendendo até hoje. Olha para o teu vizinho e fala para ele: você até parece um elefante, mas não merece viver como ele. Não, fala forte, fala para ele: você não merece viver como ele. Fala para mim, o que o elefante deveria fazer? Arrebentar as correntes, que mais? Se libertar, que mais? Fala alto, gente. Para participar, a pessoa fica assim, mostrar a sua força, que mais? Andar para frente, que mais? Esquecer o passado, gente. Ótimo, fala comigo, superar o passado. Fala comigo, mostrar a sua força. Arrebentar as correntes, vai. É verdade, não é que tudo isso a gente tem que viver na nossa vida? Só não tem a tromba. Tem gente que tem.
É necessário ressignificar. Tony, mas se fala tanto em ressignificar, em desbloquear, mas o que é isso? Simplesmente é o elefante entender que aquela corrente o machucou muito a vida inteira, mas não tem mais poder sobre ele. Que aquela estaca fez ele ficar estagnado a vida toda, mas que aquela estaca pode ser retirada e superada de uma vez por todas. Quais são as estacas e as correntes da sua vida que precisam hoje nessa Santa Missa serem ressignificadas, serem superadas? É aquele cara que te machucou, te traiu, é aquela mulher que não te deu valor, é o seu pai que não te deu carinho, que te violentou, te abandonou. É a sua mãe que não tinha tempo para você, ou que te bateu demais, ou que não deu aquela educação que você precisava. É a área espiritual que você foi machucado por líderes lá fora, por pessoas que pregavam a fé de uma forma destruidora, de uma forma a se aproveitar de você, e você veio para cá, você se encontrou com uma comunidade que ora, uma comunidade pura, uma comunidade de oração de verdade, mas você ainda traz resquícios de uma espiritualidade doentia. Qual é a estaca? Qual é a corrente que você precisa hoje arrebentar de uma vez por todas? Qual é a pessoa que até hoje te machuca, mas passou tantos anos? O Espírito Santo quer hoje dar uma cisão, um corte na timeline, na linha da sua vida, para que você comece um tempo novo. Mas para esse corte acontecer, você precisa ressignificar esta área. Você precisa superar a dor, o sofrimento que aconteceu com você. E essa decisão Ele não pode tomar por você. Deus não pode tomar decisões por nós, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Ele nos propõe. Quem decide ou não, fala assim, sou eu. Fala, sou eu. Você quer decidir hoje, começar um tempo novo na sua história, na sua vida? Certeza?